Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. No nosso devocional, estamos fazendo a leitura do quarto livro de Moisés, Números. E hoje, dia 11 de fevereiro do ano 2023, vamos fazer a leitura do capítulo 10 do livro de Números. Que começa falando sobre as duas trombetas de prata. Vamos à leitura do capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para as suas partidas. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém, não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações, quando, na vossa terra, sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. A partir do versículo 11, os israelitas partem do Sinai. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuá. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai.
e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai, sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, ou Azer, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, ou Naphtali, Aira, filho de Enã, ou Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Capítulo 10 do livro de Números. Vejam que começa a leitura com as 2 trombetas de prata, e o Senhor, por intermédio de Moisés, dando as orientações quanto aos toques. Havia o toque para que todo o povo comparecesse perante a porta da tenda da congregação, pois Moisés falaria a todo o povo. Havia o toque, que era para comparecimento perante Moisés, somente dos cabeças das tribos ou dos príncipes. Havia toque para a partida dos arraiais, quando a nuvem levantava e era momento de desarmar o tabernáculo e seguir a jornada no deserto. Era com toque das trombetas de prata, que era esse toque executado pelos levitas, e outros toques para a batalha, para festas, para os momentos solenes de reunião do povo de Israel. Fala sobre a partida, a ordem, primeiro a tribo de Judá, e depois Rúben, e depois os outros 2, arraiais, cada arraial com 3 tribos, então eram 4 arraiais, com 3 tribos cada uma, perfazendo 12 tribos. Mas você me pergunta: pastor, mas não foi retirado a tribo de Levi? Se foi retirada a tribo de Levi, deveria ficar só 11 tribos. Sim, mas você esquece que José teve 2 filhos e eles foram contados no lugar de José,
um no lugar de José e outro cobre o nome de Levi. Quem são? Efraim e Manassés. Esta é a explicação. Moisés pede ao filho de Reuel, que era o pai de Zípora, que já era falecido, né? Estava com eles no acampamento, convida eles a seguir marcha com Israel para aquela peregrinação. Aqui vejamos capítulo 10, estamos seguindo no deserto e Deus está guiando o seu povo no deserto. Deserto significa privações, deserto significa dificuldades, deserto significa a necessidade de atenção, vigilância, porque é um lugar hostil, né? Mas assim como Deus esteve com Israel, guiando-o pelo deserto, nos momentos de deserto da nossa vida, de tribulações, angústias e lutas, Ele continuará conosco para nos guardar no caminho. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.